Bom dia, vamos começar a nossa conversa hoje sobre o Evangelho, falando sobre o último item do capítulo 2. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo se chama Meu Reino Não É Deste Mundo, e o último item, que é o item 8, se chama Uma Realeza Terrena. Vamos então iniciar com uma prece. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos pela nossa saúde. Agradecemos por mais essa oportunidade maravilhosa de pensarmos, sentirmos e falarmos coisas boas. Que no dia de hoje, Senhor, nós possamos nos desvencilhar da visão limitada e material da vida e de tudo que acontece ao nosso redor, para compreender, para visualizar a vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que nela nós possamos enxergar, visualizar, entender que tudo está na mais perfeita ordem, que o caos é aparente, que a luz, a força, a fé, a paz, por trás de tudo isso reinam no universo. Porque tudo está sob seu controle, Senhor, e que assim nós possamos enxergar, ter fé. Que assim seja. Então vamos lá. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Essa mensagem foi ditada por uma rainha que se identificou aqui como uma rainha da França. Foi em 1863 que ela ditou essa mensagem. Quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Ela era rainha, né? Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. É o que a gente estava falando ontem, né, gente? Tudo que é terreno, títulos, poder, dinheiro, corpo, tudo isso será eliminado, deixará de existir. E não vai demorar tanto assim, né? Porque essa vida aqui, por mais a gente vive quanto? 70, 80, 90 anos? É o normal, é o mais comum do ser humano viver? É o tempo que vai durar isso. Só que nós somos eternos. Nós vamos continuar vivos depois que tudo isso perecer. E aí? O que nós teremos depois que isso acabar? Depois que tudo que é material, tudo que é da vida terrena, tudo que é relativo aos cargos,
e a tudo que existe aqui no planeta acabar, o que a gente vai levar com a gente? Só o que a gente tiver feito de bom e de ruim também. A gente vai levar nossa consciência, a gente vai levar nosso conhecimento, a gente vai levar aquilo que a gente tiver construído e que não é perecível. O que não é perecível que a gente pode construir? Fica a reflexão, né? Essas pessoas que ela encontrou lá em espírito, depois de desencarnada, que ela achava insignificantes na Terra, que ela chegou a desprezar porque não tinham sangue nobre, tinham construído mais coisas imperecíveis do que ela, tanto que lá estavam numa posição muito superior, né? Para se preparar um lugar nesse reino celeste, olha lá, agora tá falando o que é necessário construir para estar numa posição boa no reino celeste. Agora ela vai falar isso, porque ela falou o que ela tinha na Terra, o que esses que estavam acima dela, lá no mundo espiritual, não tinham na Terra, e agora ela vai falar o que é necessário para lá, na verdadeira vida, estar em uma posição superior, né? Para se preparar um lugar no reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Então, fica bem claro aqui que o que é necessário para a gente ter uma vida boa, uma continuação da vida boa depois da morte material, é ser um ser humano melhor, é desenvolver virtudes, é desenvolver bondade, honestidade, caridade. E a caridade, gente, não é só material, não é só de você arrecadar alimentos e levar para as pessoas que estão passando fome. Isso é importante? Isso é importante. Mas isso não tem nenhum valor se você não tiver paciência com as pessoas dentro de casa, se você for uma pessoa do lado de fora da porta e outra do lado de dentro, um tirano dentro e um amorzinho fora, não vai adiantar nada, porque a primeira caridade é com as pessoas que a gente convive. E essa caridade pode ser simplesmente você ser bom, você ter amor, você ter preocupação no sentido de se preocupar com o que o outro está sentindo, o que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, Você não precisa sair procurando gente na rua para ajudar. Depois que você fizer a sua função dentro de casa, depois que nós fizermos, né, a nossa função dentro de casa, a nossa função de ser mais humano com os seres que estão dentro da nossa casa com a gente, dentro do nosso ambiente de trabalho com a gente, aí faz sentido, depois que isso já tiver dominado, aí faz sentido procurar alguém fora, né? Porque aqui tá dizendo, olha, as lágrimas que você enxugou, não as lágrimas que você causou. A caridade para com todos. O que é caridade, gente? É você, diante de uma situação qualquer que existe uma dor, você não estimular mais ainda essa dor. Existe um conflito, você não... Só o fato de não estimular mais ainda conflito, dor, intriga. Fazer isso é o contrário da caridade, tá?
Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. Esse sofrer, gente, é assim, não é autoflagelo. Eu vou provocar o meu próprio sofrimento para alcançar o reino dos céus. Não, é o não se entregar única e exclusivamente aos prazeres materiais. É você encarar a dor, encarar a tristeza ao seu redor e contribuir para que isso se diminua, contribuir para que isso seja amenizado. Isso aqui que é o sofrer que está dizendo aqui, é você não viver totalmente entregue ao luxo, à luxúria, aos prazeres carnais, ao vício, né? É nesse sentido que está falando aqui, que é necessário sofrer para alcançar o reino do céu. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura, então, o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Não é que você vai ver uma flor e vai ver um espinho e vai falar assim, flor, você não me ajuda, e vai lá se espetar no espinho. Não, é você estar onde há espinhos e aceitar isso, tornando o ambiente, a situação, as pessoas melhores, e não fugindo de situações onde há sofrimento, porque você não quer ver, você não quer enxergar, e você quer só a vida um mar de rosas. Pode até ter uma vida de mar de rosas, mas como a gente já falou nos dias anteriores, é uma decepção. Você vai fatalmente, a pessoa que buscar só o prazer só carnal, né, só as riquezas, só a fama, só o poder na vida material, e isso for a finalidade de vida dela, é sofrimento na certa no futuro, né? É bem melhor aqui, enquanto encarnado, você viver uma vida normal e não cheia só de alegrias e prazeres e tudo isso que eu já falei, e assim você conquistar uma vida espiritual no reino de Deus boa, do que ter uma vida boa aqui e depois sofrer lá. Depois lá ser humilhado, ficar decepcionado. O Sermão da Montanha fala isso, né? E as bem-aventuranças falam isso. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, deles será o reino dos céus. Ou seja, quem aqui na terra encara as dificuldades e aceita as dificuldades e passa por elas com fé e amor, é quem vai ter depois o acolhimento, vamos dizer assim. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e os bens terrenos são ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que nos seriam úteis na morada celeste. E os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-o com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueças. Então aqui o conselho é orar e buscar uma união com Deus, né? Orar pelos espíritos que não conquistaram, que não alcançaram esse reino, porque eles não alcançaram ainda, mas eles vão alcançar. E as nossas preces podem ajudá-los a perceber o que eles necessitam
para mudar essa realidade. Então, acho que ficou claro, né, essa ideia de que não é que a gente deve buscar o sofrimento, mas aqui é entendido como sofrimento você aceitar as coisas Porque a vida material, a vida encarnada, a vida no planeta já é um sofrimento. Já é para o espírito, para nós, para nossa realidade, que nós, na realidade, somos espíritos, nós não somos o corpo. Então, o fato de estar encarnado no planeta Terra, ainda mais nesse momento atual, já é um sofrimento. Então, a gente não querer viver uma vida de ilusão no sentido assim, eu vou fingir que não existe todo esse sofrimento que está ao meu redor, que é estar aqui no planeta e que tem gente que está numa situação bem pior que a minha, fingir que isso não existe e procurar só conforto, só prazer. Essa que é a questão. E também não se elevar moralmente, não se elevar no sentido de ser um ser humano melhor, porque é isso que vai garantir a nossa entrada no reino dos céus, né? Usando as palavras que Jesus usou na época. Bom, então vamos finalizar mais uma vez agradecendo pelo acesso a esse ensino, a essas orientações, agradecendo por estarmos vivos, por estarmos aqui estudando o Evangelho. Que no dia de hoje nós possamos fazer as melhores escolhas, aquelas que nos encaminham para o espírito e não para a matéria. Aquelas que nos elevam espiritualmente e não aquelas que nos elevam ilusoriamente na matéria. Que nós possamos ter discernimento para essas escolhas. Que assim seja. Tchau, tchau.